Fala, empresários e pessoas de sucesso, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lucre Mais, um podcast que fala exatamente sobre histórias e negócios. Afinal de contas, todo bom negócio começa com uma excelente história. Então queria convidar todos vocês aí para já tomar o seu assento, pegar aquela pipoquinha, trazer a sua Coca-Cola gelada para que você não perca nada desse episódio, que é um episódio incrível. Estamos aqui com um assunto de primeira linha e com uma pessoa, um profissional fora da curva. Então assim, tem muita coisa boa chegando. E eu queria convidar todos vocês aí para que possam assistir. Não pisca o olho muito demorado, senão você pode perder algum detalhe. Tranquilo? Desde já peço para você se inscrever em nosso canal e também ativar as notificações, para que você não perca nenhum dos novos episódios, beleza, galera? Então, conto com o seu apoio, vai lá, se inscreve, clica lá para ativar as notificações e realmente seja bem-vindo a esse episódio. Sem mais delongas e sem muita enrolação, estou hoje aqui com um amigo de longa data, e quando eu falo longa data, realmente é longa data, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um profissional, como eu já falei, fora da curva, tem uma visão assim, além do normal, e hoje ele vai compartilhar um pouquinho sobre o universo que ele vive, e esse universo, ele afeta diretamente, positivamente, claro, a sua empresa. Então você que já é empresário, você que pensa em abrir um negócio, o papo de hoje vai realmente acrescentar muito ao seu know-how, às suas ideias, enfim, à tua empresa. Beleza? Então estou hoje aqui com meu amigo Alisson Freitas. Queria dizer a você muito boa noite. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Esse podcast está de portas abertas para recebê-lo. Eu diria que a alegria é minha, José, em estar aqui hoje no canal Lucre Mais, participando aqui desse podcast. Fiquei muito feliz com o convite. Eu queria dizer que, para mim, é uma satisfação grande estar aqui batendo esse papo e falando um pouco sobre negócios, sobre linhas de crédito, financiamento. Como você falou, eu me chamo Alisson Freitas, sou gerente de relacionamento do Banco do Nordeste e atuo nessa parte de PJ, que a gente chama pessoa jurídica, com os clientes que faturam até 4 milhões e 800 por ano, que é o micro e pequena empresa. Perfeito. Que é aquele público... É quem movimenta a economia Verdade. no Brasil, né? Então a gente está aqui para poder interagir, bater um pouco papo. Eu queria, assim, realmente agradecer, né, você estar aqui, aceitar o nosso convite. Como eu falei, é um amigo realmente de longa data. E ele é gerente de relacionamento, como ele bem falou. E o papo hoje vai ser exatamente sobre isso. Então, quais são os passos que a empresa precisa dar para abrir uma conta, né? Então, quais são as condições? Linha de crédito existe para MEI, para ME? Quais são? Então, assim, fica aí, porque realmente fica ligadinho. Tem muita coisa boa começando. Tem muita coisa boa para vir também, não é verdade, Vamos meu amigo? Vamos lá, estou aqui para esclarecer. Com certeza, o que eu puder ajudar. Perfeito. Alisson, antes da gente iniciar propriamente sobre o tema, né? Eu queria que você fizesse assim, um breve resumo. Quem é Alisson Freitas, para o pessoal poder conhecer. Eu sei que você já falou a instituição em que trabalha, mas faz aí um briefzinho, um resumo sobre você, meu amigo. Eita, o tempo passa tão rápido quando a gente menos espera, né? A gente já tá, o tempo voa. E Alisson Freitas é um cara que tem uma mente também empreendedora, apesar de trabalhar no Banco do Nordeste há 20 anos. Dia 14 agora de fevereiro completei 20 anos de instituição. Eu estava lá na gerência de Solânia e pude comemorar com o pessoal. E foi rápido essa trajetória até aqui. Mas assim, antes de entrar no banco, eu era um estudante, batalhador, que sempre tinha vontade de trabalhar, de conquistar o meu espaço, de construir. Então, eu trabalhava numa feira livre, no mercado lá. Inclusive, você trabalhava lá no escritório de contabilidade. Meu pai tinha um pequeno negócio lá na feira de Oitizeiro. Então, eu nasci e me criei dentro do comércio, enfrentando as dificuldades de você ter que abrir empresa, de você ter que pagar imposto, de pagar funcionário, de manter as contas em dias. Gerir tudo, né? Desafio. Gerir tudo. E nesse trâmite aí, conheci Jussier lá no escritório de contabilidade, trabalhando lá para Álvaro, para o irmão dele. Pessoal. E fiquei muito feliz de te conhecer e ver que depois você seguiu o seu caminho, estudou contábeis, se formou, empreendeu, montou seu escritório e hoje a gente está aqui falando sobre negócios, falando sobre questões pessoais, sobre financiamento, sobre linhas de crédito. E também sei que você enfrentou muitas dificuldades
e Certeza. soube superá-la. Eu sempre digo o seguinte, que dificuldade todo mundo vai ter. Depende muitas vezes do ângulo que você, da perspectiva que você encara aquela situação. Perfeito. Muita gente, às vezes, diante de um problema, desiste, começa a reclamar, outros não. O que é que eu posso aprender com essa dificuldade que eu estou passando? Quebrei? Eita, quebrei por quê? O que foi que aconteceu? Foi má gestão? Foi dívida alta, que eu peguei um capital emprestado com a agiota? Será que eu não me qualifiquei para poder ter uma melhor gestão, enxugar custo? Então, Fazer assim, parcerias. fazer né? parcerias para poder alavancar meu negócio. Então, eu acredito que Perfeito. toda dificuldade a gente tira a oportunidade de aprender. Eu sempre digo que a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. No mínimo. Entendeu? Perfeito. Então, assim, nesse tempo lá, eu estava trabalhando no mercado, ajudando meus pais. Eu sempre vim de uma família humilde, a gente sempre batalhando para tentar sobreviver. Minha mãe sempre se esforçou, meu pai também, e queria que a gente estudasse. Porque minha mãe vinha do sítio, tinha feito o ensino básico, e queria que a gente estudasse, porque ela dizia, tem que virar gente. Você tem que estudar para que você possa se formar e ter um bom trabalho, empreender, fazer acontecer e ser um homem de bem. Então, eu sempre levei isso na risca e sempre fiz por onde acontecer isso aí. Aí eu terminei engenharia de produção mecânica pela Federal. Aí, nesse tempo que eu estava estudando para terminar o meu curso, antes de entrar no banco, era policial. Saí do comércio, passei na Polícia Civil e ainda passei 1 ano como policial civil. Eu era agente de investigação lá em Campina Grande. Como diz assim, Massa. polícia, né? É polícia, é polícia. Foi uma experiência bem interessante, mas assim, eu não me encarava como policial, porque eram situações bem difíceis que a galera enfrenta, o policial hoje em dia, né? Então, às vezes, quando é que você lembra de um policial? Quando você está passando por uma dificuldade, Verdade. um assalto, um homicídio, um roubo, tal. Então, era um clima sempre muito pesado. Então, aqui eu dou uma salva de aplausos para os policiais, porque assim, não é uma profissão fácil. Não é verdade. É difícil, principalmente a PM que está na rua, né? Ostensiva. Eu era policial civil, então eu já chegava, a PM já tinha chegado, e a gente depois chegava ali e começava a investigação. Mas aí eu vinha nesse pique de fazer concurso, aí eu passei no Banco do Nordeste. Aí automaticamente saí da Polícia Civil e fui para o Banco do Nordeste. Depois passei também na Caixa Econômica Federal. Só que como eu já estava no Banco do Nordeste, preferi não ir para a Caixa Econômica. E não me arrependo disso. É um banco que eu me orgulho muito em fazer parte, tá? O Banco do Nordeste. E o que é que acontece? Aí eu tomei posse, a gente entra como analista bancário. E lá a gente vai galgando as funções. Depois de algum tempo eu virei gerente de suporte, na época, gerente de negócios, depois mudou para gerente de relacionamento. E a gente vem atendendo os clientes que na carteira jurídica. Eu sempre gostei dessa área de negócios, de interagir com as pessoas. Então, nunca procurei área operacional, a que fica, que a gente chama de retaguarda, Sim. que fica na parte mais operacional da coisa. Eu não tenho muito contato com o cliente. Então, assim, por trabalhar muito tempo no comércio, essa minha veia negocial sempre foi muito acesa. Então, eu sempre gostei dessa parte comercial. E encontrei na carteira jurídica uma forma de interagir e ajudar pessoas. Então, se você me pergunta hoje, Alisson, o que é que tu faz no Banco do Nordeste? Eu ajudo a transformar vidas. Massa. Por quê? Porque às vezes o empresário chega com aquela vontade, com um sonho, com uma ideia de negócio e a gente tenta materializar aquilo para que a gente possa ajudar, dentro do nosso possível, aquele financiamento acontecer. Então, assim, eu vou tentar aqui falar de alguma forma como é que é esse processo. E assim, eu sempre digo que qualquer negócio ele se apoia no tripé, que é conhecimento, trabalho e capital. Muitas vezes o empreendedor chega com o trabalho, muita vontade, mas ele precisa também de ter um conhecimento, uma assessoria. Perfeito. É aí que a J. Barros entra, porque entra com essa parte de, vamos abrir orientação, passo a passo, processos, perfeito. Para poder ele ter essa parte do conhecimento. Mas às vezes o cara tem a vontade, o trabalho, tem o conhecimento, mas para o empreendedor falta o capital. Perfeito. Então ele tem que buscar um parceiro. Seja um sócio, seja um amigo, seja um banco. E o Banco do Nordeste é uma instituição financeira do governo federal que está para apoiar a micro e pequena empresa. É o que a gente chama de um porte prioritário para o governo. É investir nessa área.
Então, o que é que acontece? Quando o empresário chega para mim, eu sempre digo o seguinte, ele tem que me falar da ideia dele, qual é o sonho dele, o que é o negócio dele, como começou. Para que quando ele fale, ele me convença que aquela ideia dele é uma ideia que vale a pena o banco investir. Então, assim, com base nesse tripé, ele vai trazer o negócio, a gente vai passar a parte da documentação do que precisa. Fazer o cadastro, porque o primeiro passo de qualquer negócio dentro do banco é a gente fazer o cadastro. Era isso que eu ia perguntar. A galera que está em casa, quer começar a abrir uma conta PJ, o que é que precisa? Qual seria o passo a passo, Alisson? Então, vamos lá. O cliente, primeira coisa que ele precisa, ele é buscar um contador e abrir a empresa. Perfeito. Então, vou dar um exemplo. Digamos que o cara é um comerciante, ele começa ali, aí de repente ele abre o CNPJ, ele abre um MEI, que é fácil, né? Ele entra lá na internet, acessa o site e abre lá o seu CNPJ. Mas o microempreendedor individual é uma coisa ainda muito informal. Verdade. Né? Ele precisa buscar uma assessoria que possa orientá-lo, seja Sebrae, seja um contador, verdade. para que ele possa adquirir conhecimento e, de acordo com esse fluxo dele, ele vai mudando de faixa. Ele vira uma ME, que a gente chama microempresa. O próximo passo, né? Próximo passo. Verdade. Então, o que acontece? Geralmente, o pessoal, quando abre o MEI, a gente indica o crédito amigo. Aí a gente já entra ali com um capital de giro, um microcrédito, que a gente chama. Aí, logo após que ele se formalize e vira uma microempresa, a gente pode fazer o cadastro. O cadastro hoje pode ser feito pelo site do banco. Você entra lá, o www.bnb.gov.br, e lá, logo na primeira página, vai vir assim, seja nosso cliente. Aí você clica, faz o cadastro da pessoa física, para que em seguida faça o cadastro da pessoa jurídica. Então, nesse cadastro, o que é que precisa? O cadastro pessoa física vai pedir os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de renda, residência, cópia de bem se a pessoa tiver. Aí, feito o cadastro pessoa física, ele vai fazer o cadastro da pessoa jurídica. Porque para eu poder fazer a pessoa jurídica, tem que ter o sócio. Exato. Ou os sócios. É importante também lembrar que se esse empreendedor ele é casado, e dependendo do regime de casamento, comunhão parcial, universal ou separação total, tem que fazer também um cadastro da companheira, esposa, para poder ali. Então, nesse cadastro, é importante que ele bote todas as informações que ele possui, fidedigna. Tá? Feito isso, faz o cadastro da pessoa jurídica. Aí, o que é que acontece? O Banco do Nordeste é o único banco que financia empresa em implantação. Alisson, eu abri a empresa essa semana e como é que eu faço? Aí a gente faz nós temos uma planilha, tem lá no site também, que chama-se previsão de receita. Então, o que é que acontece? Nessa previsão, eu prevejo faturar aqui no meu negócio R$30 mil por mês. Então, quero abrir uma loja de um comércio, um restaurante, a minha receita vai ser mais ou menos 30 mil. Então, ele vai colocar no papel. Essa previsão tem que ser assinada pelo contador e pelo empresário. Tem que ter lá o CRC do contador, os dados do empresário. Aí ele vai dizer, essa previsão de receita se baseia em quê? Qual o conhecimento que o cara tem na área? Qual o capital inicial ou economias que ele tem para poder investir nesse negócio? Qual vai ser os canais de venda que ele vai utilizar? Vai ser delivery, Instagram, Facebook, vai ser impulsionado de alguma forma. Então, ele tem que dizer nessa planilha quais são as estratégias e o know-how que ele tem para poder montar esse negócio. Né? Ele já vai ter que ter alugado um ponto, ele tem que ter um ponto comercial, ou então, dependendo da atividade, pode ser uma caixa postal, porque às vezes... Exato, é altamente viável pela questão do custo, né? Então, a gente vai analisar o negócio. Aí ele vai trazer o contrato social da empresa, contrato de locação, o cartão do CNPJ. Tudo isso ele pode fazer digital, então ele vai na agência e traz essa documentação para a gente, para o gestor, a gente analisa e manda para uma central de cadastro. Feito o cadastro, concluído o cadastro, a gente vai gerar um limite. Então eu vou lá e faço tipo um score do cliente, eu tenho um sistema lá de avaliação, então a gente avalia o limite e a gente vai entrar no negócio. Aí o cliente ele vai trazer para mim qual é a necessidade dele. Perfeito. Então, se eu estou abrindo um negócio, qual é a necessidade? Se eu quero montar uma loja, então eu vou precisar de prateleira, vou precisar de um ar-condicionado, vou precisar de móveis, vou precisar de um computador. Toda a estrutura do imobilizado, no caso. Do imobilizado.
E dependendo do investimento que vai ser feito, 50% do investimento fixo eu posso colocar de capital de giro. Então vamos lá, o cliente veio para a gente e queria abrir um mercadinho. Então ele precisava de prateleiras, ele precisava de ar-condicionado, balcão frio. Freezes, né? Freezer, né? Ele já vendia de forma informal, tinha um comérciozinho lá, ele formalizou, ele queria esse equipamento. Então o que é que acontece? Ele vai ter que trazer para o gerente fazer um plano de negócio. Então, por exemplo, ele está buscando o banco como sócio, eu vou entrar com recurso. Então, como agente investidor, que estou acreditando no negócio dele, tem que me dizer para que ele vai gastar aquilo ali. Perfeito. Aí ele tem que pegar um orçamento do freezer, um orçamento das prateleiras, pelo menos um orçamento de cada item do que ele vai gastar. Ó, eu vou investir aqui, eu preciso pelo menos de 70 mil de imobilizado. Fatiador, balcão, freezer. E gostaria de um capital de giro. Então a gente consegue colocar até a metade do que vai ser investido em imobilizado e capital de giro. Aí a gente chama isso de investimento integrado. Nesse investimento integrado, a gente pode dar uma carência, a gente pode ter um prazo mais alongado, de acordo com a necessidade do cliente. Então, por exemplo, está começando um negócio, de repente ele quer construir o escritório dele, ele quer construir a padaria dele. Então, dependendo do que vai ser financiado, a gente pode dar até uma carência maior. Para começar a pagar. Para começar a pagar. Perfeito. Só que nessa carência, a cada 3 meses, ele precisa pagar os juros. O Sim. banco exige os juros do que foi desembolsado. Entendi. Então, cada caso é um caso. É uma então, situação. assim, o cliente vem para a gente, ele traz a ideia de negócio dele, a gente analisa e vê a possibilidade do financiamento. Então, assim, a gente como gestor, quando faz o cadastro, a gente tem que visitar, conhecer o negócio da pessoa, Perfeito. tomar um café com ele, saber, ver estrutura, ver estoque. Se as informações realmente são... Se o que ele trouxe no papel bate com realmente, de fato, o que vai ser implantado, a realidade. Perfeito. Mas para ele poder chegar na mesa do gerente de negócios em qualquer Banco do Nordeste, ele já precisa ter a firma constituída, aí onde entra a importância de a contabilidade. uma boa contabilidade. Perfeito. Tá? Então, assim, geralmente a empresa de implantação ele quer um investimento para poder construir imobilizado e também quer um capital de giro. Para poder. Às vezes ele quer um utilitário para fazer entrega, fazer delivery, né? Então, assim, cada operação tem suas especificações. Mas, às vezes, por exemplo, a empresa já tem faturamento fiscal e já fatura ali seu faturamento. Então, geralmente, esse público de micro e pequena empresa, ele é do Simples Nacional. Sim. Então, quando ele chega para mim, eu vou dizer, ó, eu preciso do teu faturamento fiscal. Traz o PGDAS, traz o recibo. Então, eu vou precisar do PGDAS, do recibo da PGDAS. Isso. Para poder a gente ver o faturamento da empresa e poder, dessa forma, calcular um limite. Aí eu vejo que o cliente deve fora. Então, por exemplo, eu faço uma consulta lá no Banco Central e vejo que ele já deve... Endividamento, né? O endividamento dele, o grau de endividamento, e a gente gera um limite. Em cima desse limite, a gente vai negociar a operação. O que é que acontece? Apesar de eu ser um banco de desenvolvimento, banco, eu até brinco, banco não tem coração, banco tem cofre. Verdade. Isso aqui é um negócio, eu estou emprestando dinheiro a você. Então, se eu estou emprestando, eu estou analisando o risco. Então, quando eu vou dar um crédito, quando eu vou gerar um limite, o banco ele vai fazer uma avaliação daquele potencial cliente, vai gerar um risco. Porque o que acontece? Eu troco um papel que ele assina um contrato por dinheiro. Por dinheiro. Então, assim, o banco, ele quer que você invista no seu negócio, que você prospere, que você cresça, mas aquele capital que está sendo emprestado, ele seja devolvido. Até para poder a coisa andar, girar e a coisa acontecer. Então, assim, é importante, às vezes o que é que acontece? A gente percebe muito que muita gente, ninguém gosta de pagar imposto. Eu entendo que às vezes você paga imposto e falta educação, falta segurança, falta saúde. Você tem que às vezes bancar isso por fora e quando você paga, você às vezes não é. Verdade. Mas assim, é importante que a gente possa fazer esse pagamento do que é devido pelo que você fatura, até para o cliente ter um controle. Perfeito. Porque às vezes se você não consegue controlar o que você vende, para poder ter aquele bem amarrado no seu negócio, na sua gestão, pode ser que você abra brecha para poder também sofrer prejuízos. Com certeza. Desvio, alguma coisa, fraude. Grandes. Então, quando você gera o imposto, esse imposto alimenta o financiamento, o banco, para poder que o banco possa lhe emprestar a uma taxa subsidiada. Então, por exemplo, se você quer hoje montar o seu negócio, está pensando
em montar. A taxa que a gente tem hoje para investimento fica em torno de 0,7 ao mês. Vai dar 8,4 ao ano. Ao ano. É. Se tu compara a Selic hoje, que está 13,25, tem aí uma diferença, um gap de 5%. Verdade. Então, às vezes, é melhor você usar o capital do banco e aquele recurso, você deixar investido no próprio banco, e rentabilizando, e usar o banco como parceiro para poder fazer o negócio acontecer. Galera, só aqui a aula já foi incrível, né? Você já pega a ideia por aí. Porque o que foi traduzindo o que ele falou aí, só esmiuçando. Ele falou o seguinte: às vezes você tem o seu capital, você pode proteger o teu capital, deixando ele gerando para você, ou seja, faz um investimento no próprio banco. E agora você vai trabalhar com dinheiro do banco. Porque como a taxa de juros está menor do que a própria Selic, que foi o que ele falou, então faz com que você possa proteger o teu capital, trabalhar com o dinheiro do banco, pagando um percentual bem menor. Então, foi basicamente isso que você esclareceu, não foi isso, Com Alisson? certeza. O banco, a gente, pelo fato de ser um banco de desenvolvimento, a gente trabalha justamente para que a gente... A ideia é que o cara comece ali como MEI, vira ME, pequena empresa, e cresça e prospere, empregue pessoas. Então, para que aconteça isso, o Banco do Nordeste tem uma taxa subsidiada. Essa que eu te falei, para investimento. Para capital de giro... É a menor do mercado, eu acho, né? É Entre os bancos, acho que é a menor. É a menor do mercado. Então, assim, a gente tem taxa tanto fixa, como ela também pode ser variável, dependendo do cliente. E da necessidade, enfim, né, do que seja. Mas, assim, geralmente as pessoas têm optado por uma taxa fixa, porque a gente sabe quanto ele começa pagando e quanto ele termina. Facilita no planejamento e no fluxo de caixa. No fluxo de caixa. Então, às vezes, isso aí se enquadra melhor. Então, o que é que acontece? O Banco do Nordeste é um banco do governo. E a gente administra um recurso que é o FNE. É um fundo constitucional chamado FNE, que é exclusivo da região do Nordeste, da área de atuação da Sudene. Então, assim, por ser do governo, a gente tem algumas exigências. Algumas que o povo chama burocracias. Né? Então, a gente administra um recurso, que é o FNE, essa taxa que eu acabei de falar para você. Então, o banco ele vai exigir algumas especificações, alguns documentos que são necessários. Então, por exemplo, se eu for fazer um investimento, tudo que você vai investir na loja, digamos assim, lá no mercadinho, ou no seu estúdio, você quis montar um podcast, quis comprar as câmeras, a TV, a iluminação. Então, tudo que você orçou, fez o orçamento, a cotação, você precisa comprovar. Como é que eu vou comprovar se eu não tenho um recurso para pagar? Então, a gente, quando faz o financiamento, que deu aprovado, deu tudo ok, a gente manda uma autorização de faturamento para a empresa fatura para o cliente, mandando a nota fiscal para a gente, com os dados bancários a gente paga a empresa Entendi, Alisson. Então, no caso, o dinheiro a priori, ele, nesse tipo de negócio, não cai diretamente na minha conta. Vai ser na conta do meu fornecedor, de quem eu comprei aquele equipamento, é isso? Geralmente é isso. Mas pode acontecer situações que você já tem uma reserva e tipo assim, eu estava com essa oportunidade. Porque às vezes o que é que acontece na prática? O time do banco não é o time do dia a dia do negócio. Entendi. Aí você já pode ter um recurso de repente reservado e você comprou aquele equipamento, pagou, fez o Pix, ou fez o TED, ou pagou o boleto. Então, se você comprova que aquele ali já está pago, eu faço o ressarcimento. Então, um exemplo, digamos que você já montou o negócio, já investiu, eu consigo ressarcir até 6 meses do que tu já colocou no teu investimento, do teu negócio. Bacana. Tá? Então, o que é que acontece hoje? Quando a operação ela é até R$100 mil, dependendo dos avalistas, do empreendedor, da renda dele, do patrimônio se ele tiver, a gente consegue até 100 com aval. Depende do caso. Acima de 100 mil já entraria uma garantia, a necessidade de uma garantia real. Entendi. Tá? Que seria um bem, por exemplo, algo nesse sentido. Poderia dar um imóvel, um terreno, uma casa. Lembrando que para ele dar como garantia uma casa, ele teria que ter pelo menos 2. Tá? Terreno entendi. Não, prédio comercial também não. Ou então, de repente, assim, ele tem um terreno e quer construir, quer montar a farmácia dele, quer montar o negócio dele ali em cima. Então, ele pode dar o imóvel, o terreno, e a gente constrói e a gente trabalha em cima dessa garantia evolutiva. Perfeito, tá? Perfeito. Então, assim, para resumir, a gente tem linhas de crédito para investimento, onde a gente vai investir imobilizado, caminhão, equipamento, nos vários setores, indústria, comércio, saúde, serviço. E a gente também tem linhas de capital de giro voltadas para capital de giro. Se eu estou precisando reforçar o meu estoque, está chegando aí
sei lá, Dia das Mães, Dia dos Namorados, eu quero comprar bastante mercadoria, vou fazer uma importação, criar um giro. Então a gente também tem linha de capital de giro, entendeu? Caramba, Para massa. poder a gente fazer essa linha de crédito. Ô, Alisson, e um ponto atrás, né, voltando, essa questão do imóvel, da garantia, na realidade, seja imóvel, seja terreno, enfim, ele precisa estar quitado. Se tiver financiado, pode ser utilizado como garantia. Existe tipo uma quantidade, por exemplo, se tiver 80% já do financiamento andado, pode ser como garantia, ou então tem que estar realmente quitado. Como é que funciona? Hoje o banco trabalha com uma garantia chamada limite de crédito com garantia hipotecária ou alienável. Mas para que eu possa pegar um bem como garantia, esse bem ele tem que estar livre de ônus. Certo. É tanto que quando você traz o imóvel para dar em garantia, a gente diz assim, ó, eu preciso da escritura, eu vou precisar da certidão de inteiro teor e a certidão de negativa de ônus. Perfeito. Para quê? A certidão de inteiro teor ela vai contar a história do imóvel, Isso. pelo menos nos últimos 15 anos. A negativa de ônus vai dizer que ele não tem ônus em Não lugar tem algum. débitos. Perfeito. Aí o que é que acontece? O banco vai solicitar a avaliação daquele imóvel. Saber o preço dele no mercado. Vai avaliar o valor do mercado. Mas assim, como ele está sendo dado em garantia e é um banco, na verdade o banco nenhum quer imóvel, quer carro, porque não é o negócio dele. Verdade. Ali é apenas uma garantia para minimizar um possível risco da operação. Então o que é que acontece? O banco ele sempre vai avaliar um pouco abaixo do mercado. Então, por exemplo, se o valor do imóvel vale 100, o banco quando avalia ele vai botar 80, porque a ideia é vender rápido. Entendi. Porque É liquidez. o negócio do banco justamente, ele quer uma liquidez rápida. Perfeito. Mas assim, a gente não quer fazer operações que a gente precisa executar o cliente e tomar um bem dele. Sim. Por um acaso, se o cliente vier fazer operação com o banco e a gente sabe que a gente torce para que sempre dê certo as coisas. Mas a gente sabe que por uma questão ou outra, um erro de gestão, Verdade. ou então uma questão ou outra, o cara Pode não deu comprometer a muito legal. saúde, né, da empresa. Pode chegar para o banco e dizer assim, eu estou passando por dificuldades, aconteceu isso ou aquilo, um problema de saúde, estou apertado, não estou conseguindo pagar o banco, vamos renegociar. O banco está aberto à renegociação. Porque às vezes muita gente, quando passa por uma dificuldade, aí se afasta. Aí às vezes o cara que vinha na minha agência, eu vou ter que estar buscando ele para poder a gente tentar recuperar aquele crédito que foi emprestado. Entendi. Aí já fica uma situação mais difícil. Mas assim, o banco ele sempre está disposto a fazer da melhor forma possível para o cliente. Para que a coisa, para que a parcela caiba dentro do orçamento dele, do fluxo de caixa, para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Que era isso que eu ia comentar, inclusive, a você que está em casa assistindo. Às vezes a gente que empreende, né? Tipo, tenta evitar fazer dívidas, mas pense bem, existem as que a gente chama dívidas boas, né? O que é uma dívida boa? É uma dívida que vai alavancar a tua empresa, o crescimento da tua empresa, seja comprando mercadoria numa oportunidade, ou trocando equipamento por algo melhor, algo mais atual que você precisa. Ponto 1. Então, se vai alavancar a tua empresa, pode ser uma dívida boa considerada. Agora, também tem que verificar se essa parcela cabe no teu orçamento. Então, se essa parcela cabe no fluxo de caixa da empresa, dá para você pagar sem se desesperar. Então, ali é caracterizado uma dívida boa, porque você contraiu uma dívida, entretanto, aquilo ali vai fazer com que sua empresa cresça ainda mais. O que não pode ser feito como eu posso dizer, assumir uma dívida de forma responsável, onde você não verifica se teu fluxo de caixa está em dia, se aquela parcela cabe no teu fluxo de caixa. Simplesmente, o gerente, por exemplo, ligou, disse que tem um crédito, disse que tem um limite, aí o cara, opa, eu quero, não sabe para que vai aplicar, não sabe para que vai utilizar. Isso aí acaba comprometendo a saúde da empresa, né, Alisson? Com certeza. Então, a gente cai naquele ponto do conhecimento, da informação. Perfeito. Então, por isso que é importante estar fazendo cursos de Sebrae, estar em contato com... Eu sempre digo o seguinte, que um contador é um excelente parceiro em qualquer negócio. Verdade. Porque um bom contador ele vai dar justamente as dicas, as informações, os toques, vá por esse caminho, faça assim, faça dessa forma, para poder chegar mais rápido aonde ele quer chegar. O que não pode é você, de repente, pegar um crédito, vou dar um exemplo, eu vou trocar o meu carro. Um carro de passeio, não é nem um carro da empresa. Se fosse da empresa, tudo bem. Mas às vezes o cara tá, sei lá, por uma questão de vaidade, aí quer trocar um carro porque o carro é mais novo, porque é um carro do momento, eu vou postar nas minhas redes sociais, eu vou me sentir mais empoderado. Então, ele desviou a finalidade do crédito. Verdade. Porque quando você mobiliza num bem que você consome, ele só deprecia. Então, ele não vai gerar riqueza. Então, eu sempre digo o seguinte, que o dinheiro ele tem que se multiplicar.
Verdade. Ele tem que crescer. Trabalhar pra gente, né? Justamente. Não o contrário. Porque assim, Apenas. mesmo sendo um juro baixo, o do Banco do Nordeste, mas assim, a ideia é que você pegue esse recurso e que você faça com que ele gire, você pague os juros, pague a operação Perfeito. e fique com o seu rendimento. Concordo. A ideia é essa. Inclusive, sobre esse ponto, né? Eu acho que uma das coisas que também quebram muitas empresas, além de má gestão, enfim, vários outros pontos, é a questão do ego, né? Como você bem falou, às vezes você tem um faturamento muito bom, né? E aí você acha que agora já está em tempo de, enfim, alçar outros voos e você, como foi dito aqui, pega o crédito que seria para utilizar em um determinado ponto, você está utilizando para uma outra coisa que não vai agregar a tua empresa. Então perceba, a dica aqui, mais uma dica inclusive muito importante, essa questão de você destinar o recurso para o local correto. Primeiro você pega o dinheiro. Primeiro, você planeja o que você quer fazer com aquele recurso. Segundo, se o teu crédito foi aprovado, utilize naquilo que você planejou. A partir dali, vai te gerar novas receitas, ou seja, vai ampliar o teu faturamento. Aí sim, você pode tirar uma fatia um pouquinho maior do teu negócio. Mas antes disso, você pode acabar comprometendo e complicando a saúde financeira da tua empresa. Um outro ponto que você falou, Alisson, e eu queria já trazer também à tona, sobre essa questão dos tipos de crédito, né? Já entendi que o MEI pode ter crédito, então, né? Pode, Isso, o sim. MEI tem acesso a crédito, Na verdade? no Banco do Nordeste, a gente atua em várias frentes. A gente tem um crédito amigo, que a gente chama assim, o crédito informal. Então, como é que funciona o crédito amigo? Digamos aqui, tá eu, você e o cameraman ali. Massa. Então, o que é que acontece? A gente se junta, ele faz a parte de divulgação dele, filmagem. Você, digamos assim, vende roupa e eu vendo, sei lá, perfume. Então, assim, a gente monta o grupo, que a gente chama aqui aval solidário. É tipo aquele negócio dos três mosqueteiros. Um Entendi. por todos por um. Entendi. Então, a gente monta o grupo que a gente chama aval solidário. E um presta aval ao outro. Então, cada um tem uma operação individual, mas o crédito é geral, em comum. Por quê? Porque o mercado informal é muito arriscado. O cara não tem CNPJ, o cara não é formal, não tem nenhuma formalidade ali. Então, ele é um cara autônomo que está só batalhando, se virando para poder ganhar o seu sustento. Então, o banco empresta, mas assim, ele vai fazer esse aval solidário porque, como a gente se conhece, se um não paga, os outros dois vão forçar você a pagar. Fulano, vamos pagar a parcela porque vai me prejudicar, vai negativar meu nome. Perfeito. Então, assim, fortalece. Então, você, às vezes, é um capital de giro inicial, num prazo curto, onde você vai ganhando experiência com o banco. O banco já vai tendo um histórico seu. E a partir de alguns ciclos, você já começa a fazer o capital individual. Massa. Então, você já começa a fazer o capital individual. Então, digamos que eu era pessoa física autônoma. Eu vendia, sei lá, cachorro quente lá na esquina, num carrinho. Eita, eu agora vou abrir meu MEI. Então, se você já tem um aval solidário, depois fez o programa do Crédito Amigo Individual, já tem um histórico, pagando direitinho, sempre em dia, e de repente abriu o MEI e quer uma linha de crédito, você pode acessar o Banco Nordeste, que a gente também tem linha de crédito. A gente tem capital de giro, a gente tem investimento. Porque, salvo engano, o MEI eu acho que fatura até R$8.000 por mês, é isso? Dá 6.750, dá 81 no ano. Por aí. Porque eu já trabalho com quem é microempresa. Para cima. Aquele que fatura até 4,8 milhão Entendi. por ano. MEI já seria um outro gestor que atenderia. Entendi. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que vem nessa escala. Profissional autônomo, na informalidade, vira o MEI, tá? Aí, assim, ele vai lá no negócio dele, também pode ter acesso ao crédito, ele também pode acessar capital de giro, ele também pode acessar o FNE, com operações maiores, mais estruturadas, onde também a gente vai precisar de um avalista, uma pessoa que possa avalizá-lo, porque apesar de ser MEI, ter um CNPJ, mas você concorda que qualquer um que eu entre no site aqui agora, Sim. a gente pode abrir aqui, eu posso abrir um MEI e sair aqui já com um CNPJ. Verdade. É muito fácil. Verdade. Então, nessas operações, precisa de uma garantia, um aval. Pode ser uma pessoa com uma renda compatível com o valor da parcela que possa avalizar a operação. Então, depois do MEI, ele virou uma microempresa. Ele já tem uma estrutura mais forte, digamos assim. Então, ele pode ter um acesso a um crédito maior. Então, no MEI, ele pode ter acesso a um crédito de um investimento até cerca de 20, 21 mil
dependendo do caso, Entendi. do faturamento dele. Então, se ele vira ME, dependendo Aí. do faturamento e da previsão de receita Já aumenta. ou das garantias, a gente pode fazer uma operação maior, entendeu? Porque o Banco do Nordeste, ele também trabalha com base num projeto. Então, por exemplo, às vezes você tem o seu faturamento ali, você tem um plano de negócio que você pretende aumentar alguma linha de produção, você pretende Entendi. comprar alguns novos caminhões, você pretende fazer um investimento onde você vai gerar uma receita ainda maior com esse novo projeto. Aí a gente pode fazer também um financiamento com esse plano de negócio baseado nesse projeto que você apresenta, que também é uma coisa simples de fazer. Massa. Tá? Então, assim, existem várias maneiras. Então, quando você se formaliza microempresa, você já tem a possibilidade de ter acesso a um crédito maior. Perfeito. Mas para isso também, como eu lhe falei, tem que ter o cadastro, você tem que trazer a ideia. Passo inicial, ponto 1, né? Ponto do 1 é o cadastro. Um cadastro bem feito, com as informações que são necessárias, que são as informações do dia a dia, né? Como eu falei aqui. É o passo fundamental para a gente poder conhecer o nosso cliente e dar o crédito de acordo com a necessidade dele. Porque às vezes se a gente der crédito demais a um cliente, ele pode até Pode prejudicá-lo. Não, com prejudicá-lo, certeza. entendeu? Verdade. Eu tratei exatamente sobre esse ponto por conta disso. Às vezes é igual cartão de crédito, né? Você tem lá um limite de 10 mil, mas não quer dizer que você tem que usar 10 mil. Você tem um limite de 50 mil no cartão, não quer dizer que você tem que usar os 50, mas depende exatamente daquele tripé que você falou, né? Conhecimento, trabalho duro e a questão do capital, né? Eu acho que essa aí, inclusive, fica a dica para você que era microempreendedor individual e foi desenquadrado, né? Faça esse processo de migração, procura a contabilidade, a J. Barros Contabilidade, por exemplo, está à disposição para ajudar. Saí do MEI, deixei de ser MEI, fui excluído, e agora? O que é que eu faço? Qual é o próximo passo? A gente tem a solução, a gente resolve isso, é o nosso dia a dia, é o nosso know-how. Estamos aí para ajudar você a fazer esse processo de migração. E o que é que muda, José? Estão dizendo aí que eu tenho que pagar muito imposto. Depende, a gente senta, conversa e explica. Até porque o processo, até para a linha de crédito, como Alisson bem falou, é um passo atrás do outro. Então, às vezes, eu não sei se já aconteceu lá, mas tem muito cliente que quer simplesmente aparecer no banco hoje e amanhã tirar 1 milhão. Né? E eu acho que o caminho não é esse. O caminho é relacionamento, é realmente fazer o que você falou. Se cadastrar e dar os passos que precisam ser dados. Eu acho que esse é o que vai fazer a diferença para que você consiga estruturar a tua empresa. Agora, Alisson, dentro desse aspecto, também existem muitas pessoas que estão no MEI, já cresceram demais, mas ainda preferem se segurar no MEI. Tu já atendeu alguém assim? Com certeza. Que tem faturamento alto além e enfim... O que é que tu me diz a respeito? O que eu falo é o seguinte: se o que tu faz é o que tu gosta, é o que tu pretende continuar fazendo, se tu quer que cresça, quer que aumente, você tem que dar novos passos, você tem que galgar novos degraus. Porque senão você vai ficar sempre ali limitado. Engessado. Então, assim, as marcas que a gente vê, as empresas, os cases de sucesso, se os caras tivessem se mantido ali naquela pequena estrutura, não teriam crescido, não teriam aparecido. Então, assim... Tudo depende da perspectiva que eu olho. Às vezes o cara diz assim, eita, vou pagar muito imposto. Não vou mudar de MEI. Outro já diz assim, eu quero pagar muito imposto para faturar muito, porque eu vou aumentar minha venda, vou aumentar minha receita, vou gerar mais emprego, vou gerar mais renda, vou gerar mais business, negócios. Depende. É a mesma situação, mas só que duas visões diferentes. É verdade. Inclusive, esse ponto é bem interessante, porque chega lá no escritório, a gente tá tendo muita galera com essa dúvida. E aí o cara traz uma solução brilhante, né? Ele diz assim, não, vou abrir mais um no nome de não sei de quem, e aí eu fico com o faturamento dobrado e tal, e aí... Cara, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Só que assim, qual é a função da contabilidade? É orientar. Claro. Eu digo, olha, você tem esses caminhos. Eu iria por esse aqui é muito arriscado e esse aqui eu nem faria. Mas a minha função é orientar, a tomada de decisão é do empresário. Mas assim, é como você bem falou, dependendo da ótica, o cara tá deixando de crescer porque ele prefere se manter engessado daquela estrutura, mesmo tendo uma empresa que já vende bem, mesmo tendo um negócio já conhecido, para essa ideia de não pagar imposto. Aí eu digo, amigo, se você pagar mais imposto, significa que você está tendo faturamento. Então, o termômetro do imposto não é algo negativo. Né? Ele passa a ser negativo quando você não faz uma gestão de forma correta e aí você não prepara o seu caixa para aquele tributo. Mas o imposto é inerente a qualquer negócio. Se você tem uma empresa, o imposto não tem... Se você fugir dele, então você está fugindo da regra, não é verdade? Com certeza. Então, assim, essa assessoria é muito importante para você falar para o empresário, porque, assim, o que é que acontece? O cara, às vezes, se priva de expandir o negócio, crescer. Novos áreas, novos sistemas, nova tecnologia. Então, assim, quanto mais ele investir no negócio dele, eu sempre digo o seguinte, se é aquilo que tu faz, que tu gosta, que tu acredita, amigo, segue.
Massa. Segue, acredita naquilo ali que tu vai chegar. Independente de banco, de parceiro, mas se você acredita e tem fé e acredita que aquilo vai acontecer, trabalhar, que a coisa acontece, entendeu? E a gente tá aqui para apoiar boas ideias, bons negócios, entendeu? O banco é burocrático, às vezes muita gente reclama. Mas assim, é só saber trabalhar com ele. O banco quer o quê? Exige, por exemplo, eu tenho uma farmácia, eu preciso do certificado de regularidade junto ao Conselho de Farmácia. Entendi. Eu vendo gás de cozinha, então eu tenho que ter o certificado lá da ANP. Entendi. Eu tenho que... Cada caso é um caso. Então, assim, algumas atividades... eu tenho uma transportadora, eu preciso ter a NTT. Então, existem alguns documentos que são típicos da atividade. Vamos botar uma policlínica, eu preciso estar em dia com o Conselho Regional de Medicina que rege aquela atividade. Então, assim... E sempre perseverar naquilo que quer, para poder a coisa acontecer. Inclusive, esses registros que você mencionou, né? Às vezes a galera olha para o banco como se fosse culpa dele. Mas assim, tudo que você mencionou é exigido para que ele mesmo funcione. Né? Porque, tipo, são certidões, são cadastros em órgãos específicos de fiscalizações daquela área, que sem esses registros você não pode nem atuar. Então, tipo, às vezes é transferido para o banco algo que na realidade não é exigência dele. Exato. Por exemplo, às vezes a gente faz, o Banco Nordeste não divulga tanto, mas a gente tem trabalhado forte essa questão da mídia. Mas vou lhe fazer uma pergunta. Você sabe quanto o banco investiu o ano passado na Paraíba? Não. Quase 4 bi em todos os segmentos que ele atua. Seja no rural, seja no médio e grande porte. Em várias atividades. Pra você ter uma ideia, só aqui na nossa... Aquele acesso... me fugiu o nome agora. Aqui no Polo Cabo Branco, vários resorts estão se instalando ali. Sim. Grande parte daquilo é financiado pelo Banco do Nordeste. Cara. Então, a nível de Nordeste hoje, na Paraíba, o maior investimento na área de turismo está no Polo Cabo Branco aqui. Entendeu? A gente vai ter capacidade, por exemplo, às vezes o banco quer fazer uma convenção na Paraíba, mas não tem hotéis. Qual hotel que acomoda centenas de pessoas? Não tem, mas agora vai ter. Isso é investimento, é emprego, é renda, entendeu? Mas assim, a gente tanto atua nesses portos maiores, como o nosso foco são os portos menores, que a gente chama prioritários. Entendi. Então, só o ano passado foi 4 bi, se a gente analisar. Desde o Crédito Amigo, Agro Amigo, micro e pequena empresa, no MEI, juntando tudo isso aí, a gente já investiu isso aí. Então, esse é dinheiro que está circulando. São negócios que estão sendo gerados, são empregos que estão sendo mantidos, criados. É a economia sendo aquecida, né? A economia sendo aquecida. O nosso papel é esse. E a gente tem a missão aqui de investir ainda mais, cada vez mais, na nossa região. Para quê? Para que a gente possa trazer o desenvolvimento, que a gente possa mudar a vida das pessoas para melhor. Como eu falei aqui, a gente no Banco do Nordeste, eu fico muito feliz quando o cara tem uma ideia, tem um sonho e a gente consegue materializar ou fortalecer aquele empreendimento. A minha maior alegria como gestor é eu chegar e ver, o financiamento me ajudou, eu consegui empregar mais pessoas, eu consegui aumentar, eu consegui renovar a minha frota, comprar o meu carrinho, comprar o meu caminhão para fazer entrega. Então, isso é o que engrandece a gente, entendeu? É o tipo de feedback que mostra assim, caramba, estamos no caminho certo, estamos cumprindo nossa missão. Com certeza, a missão do Banco Nordeste é justamente levar o desenvolvimento, né? Principalmente assim no Nordeste, que a gente sabe que é uma área muito carente, que precisa muito dessa parte, dessa ajuda, entendeu? É verdade, então, a gente tá aqui desse apoio, isso, né? Assim, pessoal, então, acho que a gente já esclareceu bastante coisa. Uma outra dúvida, eu sei que você até já falou sobre, mas não existe um limite prefixado. Vai depender do faturamento, vai depender da movimentação, é mais ou menos isso? Isso. Então, assim, eu sempre digo, cada caso é um caso. Então, se você procura o Banco do Nordeste, você tem uma boa ideia, eu sempre digo o seguinte: quando você traz uma ideia para o gerente, é importante que você traga números, valores. Minha ideia, eu vou... Tipo assim, eu tenho uma loja de bolos. Eu sou uma confeiteira. Eu consigo produzir um bolo por tanto. Eu agrego o valor de tanto. Eu tenho uma margem significativa. Eu consigo um ganho tal. Eu vou empregar tantas pessoas. Vou precisar disso. Para que você mostre conhecimento e que aquela tua ideal... Que eu, ao escutá-la, eu digo, que legal, bacana. Vale a pena investir nesse negócio. Se eu fosse um investidor, pessoa física, eu teria coragem de investir naquele negócio. Então, assim, é sempre bom que o cliente tenha conhecimento e traga uma coisa, porque às vezes o cara tem uma vontade, um desejo, eu quero montar um restaurante, mas o cara não sabe nem cozinhar.
O cara não sabe nem quem vai cozinhar para ele. É. O custo de elaborar um prato, uma quentinha, às vezes ele não sabe detalhes, ele tem apenas uma vontade porque viu que fulano está ganhando dinheiro numa atividade e resolveu colocar. Então, assim, às vezes ele pode até lograr êxito, né? Pode ser. Iniciar um negócio, mas assim, se ele não tem know-how, se ele não gosta e se ele não conhece aquilo a fundo... Diminui drasticamente a possibilidade do acerto. A chance de sucesso é muito difícil. Então, friso mais uma vez, é importante essa parceria de conhecimento, Sebrae, contabilidade, para que o cliente possa, cursos externos, Perfeito. gestão, para que ele possa conhecer aquilo que ele quer colocar ou aquilo que ele já desenvolve e buscar parceiros. Então, o Banco do Nordeste, eu sempre digo o seguinte, muitos empresários são bem focados, né? A maioria, o cara que é empreendedor é um grande guerreiro, eu considero Verdade. isso. Porque o cara tem que lutar contra assim, tem que, não digo contra, né? Mas assim, tem que lidar com pessoas, que é difícil, funcionários, né? Mão de obra, com o governo, que é um sócio pesado, eu entendo a dificuldade verdade. que é, às vezes você, né? É o primeiro que quer o pedaço dele. Com a gestão do negócio, cliente. Então, assim, não é fácil empreender. Verdade. A gente sabe a dificuldade. E às vezes às vezes a gente acaba que a nossa atividade é diferente. Às vezes, quando fecha o banco ali, muita gente acha que quando dá 3 ou 4 horas da tarde, né, 15 ou 16 horas, o cara terminou ali, o banco fechou. Acabou. Pelo contrário, a gente está trabalhando nos processos dos clientes, vendo a possibilidade do que o que está faltando para poder fazer o financiamento, para concluir a operação, acompanhando o crédito, vendo se realmente foi aplicado da forma correta. E às vezes a gente fica naquela expectativa que o dinheiro saia o quanto antes para poder aquele cara possa investir, possa ampliar o negócio, possa chegar no tempo que realmente ele precisa para que a coisa aconteça. Que isso também é importante, né? É como eu te falei, né? Às vezes nem sempre a gente não é tão rápido. A gente tem melhorado bastante, a gente tem tentado migrar muitos processos para um processo mais rápido, mais digital, mas assim, o banco melhorou bastante e a gente sempre tem procurado atender tempestivamente nossos clientes. Show. Quando falar sobre tempestividade, pessoal, você que está em casa, é exatamente essa questão de ser celery, né? De tentar achar e acertar o time da necessidade do cliente, claro, tendo em vista que ele também tenha cumprido a parte dele, porque como você bem falou, é uma parceria, né? Não é simplesmente chegar lá e me dê. Não. A gente tem que cumprir alguns requisitos para que a coisa possa acontecer. E nesse processo também, o Banco do Nordeste hoje, a gente não tem só o financiamento, a gente tem vários produtos e serviços. A gente tem a cobrança bancária, a gente tem a maquineta de cartões, taxas diferenciadas, entendeu? A gente tem a parte de câmbio para quem faz exportação, importação. Então, a gente tem poupança, a gente tem investimento. Então, a gente tem um portfólio grande de produtos e serviços para ajudar o micro e pequena empresa, entendeu? Não é só a questão do crédito. Não, então a gente também tem outros produtos com energia solar. De repente eu pago uma energia lá no meu negócio de R$1.000 por mês. Então por que não colocar energia solar? Então, entendeu? Existe a possibilidade do banco fazer essa compra da energia solar? Não tipo é a compra, isso? A gente financia o sistema de microgeração de energia. Uma energia limpa, renovável, onde ele vai trocar a conta que ele tinha pelo financiamento. Ele vai continuar pagando uma taxa pequena Energisa. Exato. É tanto que a parcela ela vai girar em torno do consumo que ele tem, para que possa caber dentro do orçamento. Na hora ele vai trocar uma dívida, né? Tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Entendi. A gente também tem várias linhas que a gente chama de inovação. De repente você está com um processo, uma ideia disruptiva, uma coisa inovadora. Então a gente tem uma FNE Inovação, que é uma linha de crédito ainda mais barata do que aquela que eu te falei, com uma carência maior, com um tratamento diferenciado para que a gente possa ajudar a tua ideia de negócio. Caraca, porque o banco também quer investir nessa área. Então ele trabalha em várias frentes. Por exemplo, eu estava com um cliente que a gente estava conversando, eu financiei drones para a propriedade rural dele. Por quê? Porque ele consegue fazer o mapeamento da lavoura, dos animais, tudo com drones. Então é tecnologia... Interessantíssimo. Eu vi uma reportagem, inclusive, a respeito, porque antes o pessoal tinha que andar pela fazenda, né, olhando, verificando. Agora não, subiu o drone, a tecnologia realmente facilitando demais. Então tu teve um caso real lá. Isso, a gente trabalha nessa linha do FNE Inovação, para poder justamente apoiar essa questão que a gente chama uma mudança, né? Trazer algo novo para poder agregar ainda mais valor.
Verdade. nesse processo. Massa. Eu acho que o conceito de ideia disruptiva é exatamente isso. É pensar algo que a galera ainda não conseguiu enxergar, né? E trazer uma novidade. E aí eu acho que a pessoa precisa realmente vender a ideia. Porque como é algo novo, então você não tem muito casos a comparar. É algo que você precisa realmente defender ali para que o banco consiga acreditar, né? Dependendo da ideia que o cara tenha, a gente apoia para que a gente possa financiar e ele materializar aquilo que está no pensamento dele, na vontade dele, no sonho dele. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? A partir do empresário que idealizou e agora está conseguindo ver em prática, e o banco está sendo esse parceiro aí realmente para fomentar esse desenvolvimento, que como você falou, acaba que ajuda todos, né? O empresário que desenvolveu e atingiu seu objetivo, o banco que cumpriu sua missão, trabalhos que estão sendo gerados ali, a economia que está sendo movimentada através desses salários, e aí as coisas começam a andar realmente como deveriam ser. Com certeza, eu digo que a engrenagem ela não para, né? Ela fica girando. Porque é tudo um ciclo, né? Por exemplo, se eu apoio a empresa e a empresa começa a faturar, começa a empregar gente, então aquele funcionário que ela empregou, ele vai consumir. Vai consumir equipamento, vai consumir produtos, serviços que vão gerar impostos, que vão alimentar o sistema, que a gente vai poder ter mais recursos para poder emprestar mais. E a coisa vai acontecendo. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Então, assim, é importante que a coisa sempre tenha esse movimento. E eu sempre digo o seguinte, que dificuldades todo mundo vai ter. Crise, o que a gente não pode é ficar culpando A, culpando B, por causa disso, por causa daquilo. Desde que eu nasci, que eu me entendo por gente, digamos assim, a gente enfrenta problemas, dificuldades. Mas tudo vai depender da forma como você as encara. Verdade. Então, assim, eu sempre digo que tem um ditado chinês, né, que a gente tem que, da palavra crise, tira o S e crie. Porque a necessidade, às vezes, te obriga a tu te mexer. Eita, e agora? Eu estou desempregado, tenho um filho para criar, tenho uma casa para manter, vou fazer o quê? Então, eu vou empreender, vou montar um negócio. Então, assim, as coisas, muitas vezes, se você for pegar grandes empresários, eles começaram do nada, do zero, de baixo. Tinham um sonho, tinham uma vontade e acreditaram nela. Então, se você acredita no teu potencial, segue, irmão. Vá em frente que você, né, consegue. Verdade. Eu digo que o Jussier que eu conheci no passado, eu jamais ia imaginar estar aqui. Né? Verdade. Teve a coragem de quê? De pedir demissão daquele escritório onde ele estava lá trabalhando. Nunca, assim, eu acho que você não era ouvido das suas ideias. Ainda eram... Era uma outra estrutura. Uma outra estrutura, porque Verdade. era... o negócio do cara. E tudo bem, tudo né? bem, cada um no seu negócio. Concordo. Então, assim, você investiu tempo, você fez o que eu chamo quilômetro extra. 10 anos. Batalhando ali, entendeu? Porque você podia, sei lá, tá bebendo, tá farrando, tá curtindo, mas você investiu o quê? Você investiu na sua educação, na sua qualificação, no seu profissionalismo. Para quê? Para que hoje está olhando seus frutos. Eu fico muito feliz de ver você bem. O cara dizer assim, rapaz, eu estou com o Jussier, da J Barros. Então, eita, legal que ele está tendo uma boa assessoria, né, das ideias que você faz nos seus eventos que eu acompanho. Então, assim, trazendo algo novo. Então, você sempre procura coisas que estão fora da caixa para poder trazer para o teu cliente, agregando isso aí. Perfeito. Assim, para mim, Alisson, eu ouvi isso, é muito bom. Você sabe que a gente que tá na caminhada, não que isso fosse inflar o ego, mas assim, poxa, caramba, realmente, você agora me transportou a 15, 20 anos aí, basicamente, quase, e a gente vê que é um passo atrás do outro, como você falou, empreender não é fácil, é desafiador. E principalmente porque ele mexe em uma coisa chamada zona de conforto. Isso. Quem quer empreender tem que, tipo, arregaçar as mangas mesmo, ir pra cima, trabalhar. Então, você que tá em casa, a ideia do podcast, como eu falei, é ajudar você a tirar a sua ideia do papel, você que já empreende, fazer o seu negócio crescer, a sua empresa se desenvolver cada vez mais. E é isso. Se você tá passando por uma situação aí meio complicada, todo mundo também enfrenta dentro da sua realidade, dentro da sua dimensão, problemas parecidos, né? Se você pegar qualquer empreendedor aí e disser assim, rapaz, como é que foi? É porque a galera às vezes pega muito a gente hoje, né? Já com um negócio estruturado, um bom tempo de caminhada. Tá, mas como foi o início? Todo mundo tem a sua história, né? Todo mundo tem o seu processo de superação, um processo de busca. E eu acho que tocando sobre conhecimento, como você falou, que é um dos tripés que eu achei sensacional, inclusive, essa sua análise. O conhecimento é algo que a gente precisa dele sempre
vai sempre precisar. Precisei ontem, preciso hoje, vou precisar amanhã. Então, é buscar conhecimento de forma contínua. Eu sempre digo que não existe um ponto de chegada. É Verdade. uma caminhada. E nessa caminhada, a gente vai aproveitando o processo. Vai tentando tirar dele a melhor forma possível. Verdade. O que a gente vai aproveitando. Muita gente, às vezes, se prende ao passado. É tanto que sofre com depressão. Fica, se Verdade. isso, se aquilo, Verdade, se naquele verdade. tempo eu tivesse feito. Cara, Aquele tempo era aquele tempo. naquele tempo. Muda a chave. Muda a chave, gira. Muitas vezes a pessoa fica muito ansiosa. E o futuro, e isso e aquilo. Eu sempre digo que o que a gente tem é esse momento. É o agora, é o aqui. É tanto que se chama presente. É uma É um dádiva. presente que Deus dá. A gente tá aqui conversando, batendo esse papo descontraído, trocando ideias. Verdade. Entendeu? Então, assim, a gente hoje... É tanto que existem tantas farmácias que vendem tantos ansiolíticos. Né? Então, assim, a gente tem um papai do céu maravilhoso, né? A gente Verdade. crê em Deus, Concordo, assim, meu irmão. é uma coisa... Então, é o seguinte, se... Dificuldades sempre vão existir. Então, uma frase que eu gosto muito de usar, que eu digo que deserto nunca foi morada. Deserto é passagem. E quando a gente passa por deserto, é um momento de aprendizado. Perfeito. Para que os que sabem aproveitar o aprendizado. Muitos vão parar ou vão desistir, mas assim, o importante é você continuar. Dificuldades vão surgir, mas assim, é de acordo com o que você adquiriu de conhecimento, você vai poder contorná-las, superá-las, enfrentá-las, entendeu? Antigamente eu dizia, meu Deus, me livre do mal, do perigo. Hoje eu peço sabedoria, porque às vezes vai ter Verdade. situações que você vai ter que enfrentar, cara. Você vai estar ali, você e você mesmo, e aí, como enfrentar aquilo ali? Mas se você pedir sabedoria, você vai saber ultrapassar. Porque por mais difícil que seja, às vezes a noite longa, sempre vai vir uma manhã com o sol brilhando. Então, assim, sempre manter e perseverar naquilo que você quer, que você almeja, que você deseja nessa caminhada aí. Eu li uma certa vez que essa questão da depressão, ela é exatamente excesso de passado e ansiedade é excesso do futuro. É. É interessante. Quando eu li, eu achei bem interessante isso, porque assim, de fato, a gente pode acessar o nosso passado para buscar experiências, aprendizado, né? Porque, enfim, faz parte das pancadas que levamos, né? E o futuro como idealizar o que a gente quer, o que a gente espera, né? Em todas as esferas profissionais, pessoais, enfim. Agora, viver de fato, como você bem falou e frisou, o presente. Porque esse relacionamento aqui, esse momento aqui, ele é raro, né? É como, eu gosto de dar muito esse exemplo quando eu tô conversando com algumas pessoas, é como aquele rio que corre. E você põe a sua mão ali, você pegou aquela água. Mas se você colocar de novo, não é mais a mesma água, entendeu? Então assim, a gente precisa aproveitar o agora para que a gente não entre nessa pilha do excesso do passado e também não do excesso do futuro. E uma vez até, dentro dessa mesma perspectiva, acho que foi Churchill, foi um diplomata inglês na época da Segunda Guerra Mundial. Ele falava que uma pessoa pessimista, mesmo em meio às oportunidades, ele vai enxergar apenas o problema. E uma pessoa otimista, embora esteja em dificuldades, ele vai encontrar uma oportunidade. Então, acho que empreender, eu li essa frase dele e eu achei muito interessante, porque acho que empreender é meio que isso, né? É na hora do barulho, na hora da dificuldade, você enxergar as oportunidades. E aí o que você falou é brilhante. Meu amigo, a gente está quase concluindo aqui e antes de terminar, eu queria também fazer uma ressalva sobre o que você falou sobre o MEI e a importância da contabilidade. Aí eu queria vender um pouquinho o jabá, aqui puxar para a contabilidade, porque é o seguinte, queria desmistificar uma coisa. Às vezes a gente acha que o MEI não precisa de contador. Pessoal, a ideia é parecida, mas não é essa. O MEI não é obrigado a ter contador. De fato, pela estrutura dele, ainda é opcional a figura da contabilidade. Agora, veja, não é necessário. Se você já fatura, você precisa de um acompanhamento para que você consiga gerir melhor a tua empresa, entender o que é faturamento, despesa, o que sobra, faturamento não é lucro, como é que você estrutura isso, o que é fluxo de caixa, o que é ponto de equilíbrio. Então, assim, às vezes a gente quer deixar para organizar a empresa quando a empresa está grande.
Só que se você tem um MEI e ainda está começando pequenininho, esse é o momento de você dar o passo com uma consultoria, enfim, com assessoria que possa estabelecer metas com você e te ajudar a alcançá-las. E aí, no segundo momento, é onde entra a questão do banco, é onde entra a questão de outros profissionais que a gente precisa trazer para o ecossistema. Eu digo muito isso, que a J Barros hoje não é apenas a contabilidade, ela é um ecossistema. A gente tem assessoria jurídica, a gente tem certificado digital, a gente tem parceiros de sistemas, a gente tem parceiros com bancos que podem estar ajudando o teu negócio. Então, se a ideia é empreender, a J Barros pode te ajudar. Agora, para isso, você precisa mudar teu estalo da mentalidade, entender que pagar imposto, a gente viu hoje aqui na aula que Alisson deu, porque foi uma aula, não é pagar imposto, não é tão ruim quanto dizem, né? Pagar imposto faz parte do processo. Então, se você quer empreender, se você quer realmente levar a tua empresa para um outro nível no mundo dos negócios, você precisa reassistir esse podcast, anotar novamente a dica aqui do nosso amigo que realmente veio para abrilhantar esse podcast. Meu amigo, queria realmente agradecer a sua presença. E queria também, antes de terminarmos, você tem queria deixar uma mensagem para quem está assistindo aí, quer deixar, enfim, alguma frase, alguma opinião? Eu só tenho a agradecer o convite, o bate-papo que tivemos aqui. Eu queria dizer que o Banco do Nordeste, em toda a sua área de atuação, está para ajudar o micro e pequena empresa, o MEI, o profissional autônomo, o produtor rural. Então, todos os segmentos a gente está para ajudar. Então, assim, a gente está aqui para apoiar no que for preciso. A gente tem uma rede de agências, a gente tem a internet aí, que você também pode fazer o cadastro de forma digital, você pode ir de forma presencial às agências, pode procurar os gerentes de relacionamento, esse processo inicial do cadastro. E o que eu tenho a dizer, o que eu já falei aqui ao longo da nossa conversa, é que se você tem uma ideia, se você acredita naquilo que você faz, é aquilo que você realmente quer fazer, então segue, continua, persevera, que a coisa acontece. Então, se você foca naquilo que você realmente quer, busca conhecimento, busca parceria, busca financiadores, o Banco do Nordeste, um sócio, alguma coisa, para que você possa materializar. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, né? Como eu já disse, já tenho 20 anos de Banco do Nordeste e a gente está para ajudar as pessoas a transformar vidas, materializar aquilo que elas têm. Então, assim, agradeço demais o convite aí, José. Admiro você é um cara que a gente se encontrou lá no ProBios, no Sebrae, né? Foi. Você sempre buscando conhecimento, a gente batendo um papo, e aí, como é que estão as ideias? Então, assim, fico muito feliz de ver que você materializou, montou esse podcast fantástico aqui, com essa equipe, esse background aqui fantástico, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, e a gente já vai fazer business aqui, os caras já estão fazendo um cadastro lá no banco para poder ampliar o negócio. Eu fico feliz de ver isso, as coisas acontecendo. Perfeito. Então, assim, o universo é dinâmico, sempre está em constante mudança. Então, assim, dar boa noite a você, agradecer o tempo que você dedicou assistindo essa palestra. Assim, vou depois lá no canal, você pode botar o endereço do banco, quem quiser fazer o cadastro, quem quiser procurar acessar linhas de crédito no próprio site, tem bastante informação. Hoje a gente tem uma ferramenta muito importante que é a internet, né? Então, assim, a internet ela tem várias informações, basta você extrair aquilo que é bom para você, trazer conhecimento. Verdade. Às vezes a gente perde tanto tempo investindo em redes sociais, vendo a vida dos outros, vendo o que os outros estão vivendo. Então, assim, faça você a sua vida, viva a sua vida. Então, assim, investe em você, se qualifique e acredite naquilo que você quer fazer. Então, essa é a mensagem que eu trago aqui e agradecer de novo. Massa. Não, eu só tenho a agradecer. Realmente foi uma aula. Eu, quando falo isso, assim, realmente eu falo de coração, porque quem se dedicar a assistir, ouvir isso aqui, vai realmente entender como é que é agora. Porque às vezes o empresário ele não tem a visão interna do banco, ele não tem a visão de como o banco funciona. E agora, hoje, você trouxe o olhar, a perspectiva de quem está lá, né? Então, assim, facilita demais a gente fazer o nosso dever de casa aqui, podendo aprender cada vez mais. E é isso aí, poder contar com vocês como parceiro. Quem sabe num próximo podcast eu já venho aqui e já possa trabalhar uma linha de crédito específica. Massa. Entrando no site, mostrando o caminho, para poder a coisa ficar mais prática e dinâmica, né? Perfeito. Excelente. Gostei. Já vou anotar aqui na agenda, viu? Pode contar aí, viu? Então fechou, galera. Queria realmente agradecer a você aí. Antes de concluirmos, queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, pessoas que têm comprado uma ideia. O podcast nada mais é do que a ideia de um contador louco que desistiu não apenas ficar
não quis ficar apenas ali no escritório atendendo os nossos clientes ali ponto a ponto e poder abranger, trazer para a internet dicas, conhecimento, disseminar aí informações para que você possa desenvolver a tua empresa, aprender mais, enfim, poder te ajudar de alguma forma. Então, queria agradecer essa galera aí que tá patrocinando o podcast, que tá nos ajudando. Se você tem interesse em colocar a sua marca também, entre em contato conosco, aí a gente tá à disposição. Pra gente vai ser uma satisfação imensa trazer a sua empresa aqui para que outras pessoas possam ver através da internet, que tem um alcance incrível. Tranquilo? Então, queria realmente, desde já, agradecer a todos vocês pela audiência, pela confiança, reforçar a necessidade de se inscrever e de ativar as notificações para que você não perca mais nenhum dos nossos episódios. Então é isso aí. Vem com a gente aí para você poder realmente lucrar mais. Um forte abraço e até mais. Valeu!